Ainda falando dessas consequências do nível do Guaíba, da possibilidade de um novo recorde, mesmo diante do que já aconteceu no Rio Grande do Sul, do que a gente tem acompanhado, vim aqui encontrar o Pedro Duran para a gente conversar agora com Iporã Possante, hidrólogo, doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já aparece na tela aqui conosco. Iporã, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui. Iporã tem trabalhado em uma série de modelos de previsões, de estudos. Claro. A respeito... Muito obrigado. Oi, aqui, estamos te ouvindo aqui. Ok, perfeito. Ótimo. Queria até, fazendo aqui a introdução, Iporã, porque você, inclusive, é um dos editores responsáveis por um site que é um repositório de uma série de informações, modelos de previsões, mapas e dados sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E a pergunta que eu queria te fazer, já que você trabalha com esse tipo de modelagem, é justamente o que vocês estão prevendo para os próximos dias, essa possibilidade do Guaíba voltar a ter um novo recorde, poder passar de 5,5 metros do nível da água. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Agradeço o convite imensamente. Eu sou pesquisador no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, faço doutorado e eu estou envolvido num esforço monumental de coordenação de trabalhos, né, que estão em diversos grupos, né? O trabalho ele é imenso, muitas pessoas estão envolvidas. Começa com um grupo que faz previsões de níveis aqui de Porto Alegre, então a gente começa com essa informação e uma cascata de outros grupos começam a trabalhar para criar mapas, por exemplo, de risco, identificar locais de abrigos que podem ser alagados. Então é um esforço que está sendo feito nos últimos 10 dias, né? Começou lá no dia 1º, né, a gente começou a ver, a gente já sabia, né, das previsões de chuva, e então nós estamos há 10 dias já trabalhando incansavelmente. Então, em parceria, né, com toda essa rede de pesquisadores da instituição, mas também externos, voluntários que estão participando, eu e o meu colega engenheiro José Augusto, a gente criou uma plataforma online que consegue de alguma forma integrar, né? Mas não é uma plataforma unificada, porque ainda existem outros grupos que também estão trabalhando. É um esforço coletivo muito grande, assim. Mas sem dúvida alguma houve essa cheia semana passada. Tivemos o máximo no domingo e a partir daí começou a baixar os níveis. Mas de novo a chuva continua, né? Então parece que essa frente de fria está estagnada aqui no sul, ela não consegue avançar em função do calor no resto do Brasil. Então, o que me passaram é isso, a chuva estacionou aqui. E aí, então, para amanhã e depois de amanhã, nós temos uma previsão grave, né, séria, de que o nível vai subir de novo, né? Então, porque a gente já está vendo os níveis subindo nos outros rios. Então, as chuvas já estão virando vazão, como a gente fala, né, no nosso jargão técnico, né? Então, sim, nos próximos dias teremos novos níveis altos na região. E isso é importante porque o serviço de saneamento não pode parar, né? Esses trabalhadores do saneamento básico estão evitando um número muito maior de mortes, porque água potável é essencial, né, para uma crise dessa. Então, é uma questão de uma cadeia de informações, né, dos trabalhadores que chega em decisões críticas para que essa crise não vire uma crise humanitária pior do que já é. Deixa eu passar a palavra para o Pedro Duran, que participa desta conversa com o pesquisador hidrólogo Iporã Possante. Pedro. Obrigado, Yuri. Iporã, boa tarde, obrigado pela conversa. Você, como um conhecedor dos rios, da curva dos rios, queria que compartilhasse aqui com a gente, com quem acompanha a CNN, qual é a tua avaliação sobre a escolha dos grandes municípios para a contenção das águas, que foi de fazer barreiras físicas. No caso de Porto Alegre, muro de contenção, e agora estão improvisando diques com sacos de areia, fizeram comportas, portões de metal. Em Pelotas, a mesma coisa, diques foram construídos. Essa estrutura, ela é a melhor escolha para o gestor público ou poderiam ter feito e podem fazer alguma coisa diferente para poder evitar que a água chegue nas cidades? Ok, muito obrigado. Essa pergunta é pertinente, porque ela é difícil de articular a resposta, né? Porque é um assunto realmente complexo. Mas nós somos herdeiros de uma história, né? A história foi sendo feita ao longo do século XX, né? A ocupação das cidades, a construção das cidades, século XIX, século XX. Então nós temos uma história, né? As pessoas foram decidindo no passado
muitas coisas. Em 41 nós tivemos uma cheia extraordinária, que foi superada somente por esta, né, a cheia da semana passada, porque a próxima pode ser superada da semana passada, e nós tivemos, a partir de 41, a decisão, durante os anos 70, 80, de um sistema de proteção a partir de infraestrutura de diques, comportas, muros, em diversas cidades aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Não só Porto Alegre, como Canoas, São Leopoldo e outras ainda, né? Diante desse cenário que nós estamos vendo agora, a estrutura simplesmente não suportou, seja por falhas de manutenção, de operação, que são problemas graves, mas também por falhas de projeto, né? O projeto dos diques em Canoas, por exemplo, uma cidade que foi arrasada na cheia da semana passada, foi insuficiente. O nível do Rio dos Sinos superou a cota, né, do dique. E a mesma coisa no domingo passado em Porto Alegre, numa região chamada Sarandi, nós tivemos vídeos em tempo real de helicópteros filmando a água vertendo por cima dos diques. Então, nós estamos lidando com eventos que estão superando, né, o projeto estrutural desses sistemas de diques e de comportas. Mas respondendo a outra pergunta de o que a gente pode fazer em relação a isso, né? A palavra-chave que nós estamos obtendo no consenso entre os especialistas é adaptação. Se fala em reconstrução, certo? Mas a reconstrução tem que ser pensada num viés de adaptação. Não adianta a gente reconstruir exatamente, seguir reproduzindo exatamente o mesmo paradigma, digamos assim, a mesma ideia de antes. A gente tem que mudar a nossa visão de mundo em relação ao que está acontecendo. E é evidentemente que esses eventos estão causando um consenso de que tende a ser um novo normal climático aqui no Rio Grande do Sul. Então, assim, é preciso entender que nós estamos lidando com mudanças climáticas, né? E nós somos afetados pelas mudanças climáticas, já está acontecendo, né? Então, nós temos que nos adaptar. Se fala muito, por exemplo, em soluções baseadas na natureza, certo? Existe um parque estadual, uma reserva, uma unidade de conservação em Porto Alegre, chamada Parque Estadual do Delta do Jacuí, né? O total de afetados é muito baixo, porque é uma área de preservação, né? Então, assim, a quantas mortes ou danos evitados esses tipos de unidades de conservação, que respeitam a vocação dessas áreas de várzea, né, a função ambiental dessas áreas de planície, né, evitam, né? Então, é a questão de pensar pelo ativo que a gente tem. A gente tem ativos também que evitaram muitas, foram decisões boas que fizeram no passado, criar um parque naquela região. Então, porque poderia ter uma cidade naquela região. Então, a gente tem que pensar agora soluções que, óbvio, a gente não pode zerar o jogo, a gente tem que continuar com o que a gente tem, mas a gente tem que se adaptar. Então, entender a função dessa paisagem, a função dessas planícies. Essa palavra que Porã colocou me parece que é crucial, a adaptação, não só a reconstrução. Não adianta fazer tudo igual e esperar que algo diferente aconteça diante deste volume de chuvas que provavelmente devem se repetir ao longo dos próximos anos. E Porã, para concluir, bem rapidamente, queria uma avaliação tua, se já é possível se estimar em quanto tempo toda esta água que está acumulada, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, envolvendo cidades como Canoas, São Leopoldo, outras que você mencionou, se já é possível estimar quando que essas águas vão baixar para o nível que não seja o de alagamento, ou se isso vai depender muito ainda de como vai se comportar o clima nos próximos dias ou mesmo semanas. Muita gente fala, Yuri, o desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul está acontecendo ainda, né? Então, é no presente, a gente está no presente ainda, não aconteceu, está acontecendo. A gente tem um nível subindo agora de novo em vários rios. Então, assim, só para ter uma noção, o que a gente pode afirmar com base, a gente chama de base empírica, né, os dados, evidências, né, e 41 foi nosso maior recorde, antes desse, demorou 32 dias para baixar para um nível de alerta, que é o nível do cais, o nível do piso do cais, certo? Então, 32 dias, e não teve outro evento, não teve duas, foi só um pico. E nós estamos tendo 2 picos agora. Né? Então, o que a gente pode afirmar é que administrem as expectativas, né? E por um lado, é um tanto
é um tanto difícil pensar isso, mas se demorasse um pouco mais no segundo pico, as pessoas poderiam ter voltado já para suas casas. Eu escutei antes, na reportagem anterior, a questão de pessoas querendo voltar para as áreas de risco, porque está baixando o nível, né? Então, no sentido até, uma semana foi um tempo que serviu para alertar as pessoas, olha, não voltem ainda, né? Não é a hora de voltar, mesmo que o nível esteja baixando, porque ainda está vindo mais água. E as previsões, elas não têm de tempo meteorológico, todo mundo sabe, as previsões meteorológicas, elas têm um horizonte de curto prazo, de médio, no máximo, uma semana. Então, a gente está sempre avaliando a questão. Mas, assim, o que a gente viu já na história foi 41, e demorou 32 dias para retornar. Então, e sem contar outras coisas, como o vento na lagoa, que represa a água, enfim, diversas questões. Mas é realmente muito séria a questão. Aí as informações e todo o conhecimento de Porã Possante, que é hidrólogo, pesquisador, doutorando da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e um dos editores desse repositório de informações, não só com previsões da questão meteorológica, mas uma série de informações de cidades afetadas, pessoas afetadas, um trabalho muito rico para ajudar não só quem quer se informar bem, mas também para os gestores públicos tomarem decisões baseadas em evidências. Perfeito. E Porã, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, um bom trabalho e que a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar essa crise toda, mas que vocês consigam se adaptar a essa nova realidade o quanto antes. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho tão relevante nesse momento.